Bom dia, tudo bem? Somos aqui do canal História e Tudo Mais, começando aqui mais um episódio. E já deixo aqui logo de aviso aqui aos navegantes. Se você estiver gostando aqui do nosso canal, dos nossos debates, das nossas temáticas, por favor, se inscreva, ative o sininho aí embaixo e compartilhe com seus colegas, amigos, camaradas, tudo que for aí gente boa do teu lado. E vamos hoje começar aqui um debate com a presença, mais uma vez, ali do Rafael Davino, diretamente aqui do Rio de Janeiro. Meu nome é José Neto, também falando aqui do Rio de Janeiro. E Estevão Damascena, com seu chapéu de boêmio da Lapa, diretamente nos Estados Unidos. Iniciando aqui o nosso tema de hoje, nós vamos tratar de um assunto bastante polêmico que envolve temas práticos do nosso dia a dia sobre a pandemia. Bem, nós temos visto uma série de debates em que o tema principal é a liberdade do indivíduo. Até que ponto as medidas tratadas pelos governos, como o isolamento, como o lockdown, as punições às pessoas que andam nas ruas, vemos várias imagens aí de drones, né, dialogando aí com as pessoas para usarem máscaras quando estiverem nas ruas. A grande questão é, em que ponto a gente pode dizer que essas medidas governamentais ela interfere na liberdade individual? Ou até que ponto a sociedade política tem privilegiado mais a segurança em detrimento da liberdade individual? É um tema super importante, porque nós estamos vivendo no olho do furacão, desse problema da pandemia, e algumas medidas têm sido controversas para uma série de pessoas. E a grande pergunta é: liberdade ou segurança? E começando aqui o nosso debate de hoje, eu já vou perguntar aqui para o meu amigo Rafael Davino. E aí, meu camarada, liberdade ou segurança? Então, Neto, essa é uma questão extremamente complicada e eu suponho que seja uma equação não resolvida na história da humanidade, porque em todo espaço e todo tempo vai haver uma disputa entre esses dois elementos. Eu acho que a história do mundo mostra para a gente que, em vários contextos onde houve um aumento exponencial e desenfreado da liberdade, houve uma diminuição sensível da segurança. E, ao mesmo tempo, em regimes autoritários, quando houve um aumento exponencial da segurança, houve uma diminuição sensível, quando não brutal, das liberdades. Eu acho que, para não me alongar muito nessa introdução, a gente tem que pensar que, no contexto pandêmico, esses dois elementos eles estão em disputa o tempo todo. Mas eu compreendo que a liberdade, ou as liberdades individuais, elas só são liberdades a partir do momento em que elas não ferem os direitos naturais dos indivíduos, quais sejam eles: o direito à vida e o direito à segurança. Então, num contexto de pandemia, eu suponho, ou melhor, eu proponho que, na verdade, as liberdades individuais elas devem estar submetidas à segurança coletiva, à saúde coletiva e à vida da coletividade. Pois é, Rafão. Agora eu passo aqui para o Estevão Damascena. Por favor, Estevão, como que você enxerga esse debate? Mais segurança ou menos liberdade? Ou menos liberdade e mais segurança? E nessa discussão que volta e meia ela aparece no debate público, que não é de hoje, em que os indivíduos e a sociedade é obrigada, ou pelo menos se vê na reflexão de escolher entre as suas liberdades individuais frente a um bem coletivo, ou a segurança do bem coletivo, eu prefiro as liberdades, né? Eu entendo que defender liberdades é o caminho talvez sempre mais virtuoso. E por que eu digo isso?
Porque essa discussão, embora eu acho que a pandemia agora tem alguns contextos, ou pelo menos tem algumas características um tanto quanto peculiares, mas ao longo da história, o Estado, na sua concepção aí enquanto Leviatã, né, enquanto aquele ser que está externo a nós e que funciona por ele mesmo, ele sempre cria algumas razões, algumas justificativas para poder interferir na vida alheia, na vida do indivíduo. E a principal justificativa que ele sempre dá para se legitimar a interferir na nossa liberdade é a questão da segurança, ou do bem coletivo, ou da saúde pública, ou da saúde coletiva. Não que esses elementos não sejam importantes, mas volta e meia esse discurso legitimador para interferência, ele tem alguns exageros. Vou dar algum exemplo. Na década de 60, no golpe militar brasileiro, uma das justificativas que o Estado deu para implantar tanto a ditadura quanto propriamente o golpe foi justamente a defesa da segurança nacional. E muitos indivíduos naquela época entendiam que a segurança nacional, ou seja, a segurança do Brasil frente ao inimigo externo, era o elemento justificador para que algumas liberdades fossem suprimidas. Outro exemplo, George Bush, em 2002, nos Estados Unidos, se utilizou do atentado de 11 de setembro para passar uma legislação claramente mais conservadora que tolhia a liberdade de ir e vir dos indivíduos, sabe? Então, eu tenho muito cuidado, por mais que eu acho que algumas justificativas do Estado devem preservar o bem comum, eu tenho muito cuidado com esses certos indivíduos que abrem mão irrefletidamente de certas liberdades em nome de bem maiores, de bem coletivos, sem saber o perigo que isso pode acarretar. Então, assim, a princípio, eu sempre fico com a liberdade, mas eu entendo que o debate da pandemia tem alguns elementos que a gente pode discorrer mais. Mas, enfim, como introdução a isso. Eu acho interessante as respostas de vocês dois. Eu notei ali no Rafael Davino uma resposta meio próxima ali à linha liberal de Montesquieu, né? Que diz que a liberdade é você agir conforme a lei, por conta dessa explicação que o Rafael deu, né? De até que ponto a minha liberdade não interfere na liberdade alheia. Agora, o ponto que eu queria aqui questionar vocês, como que vocês enxergam, por exemplo, hoje, uma série de medidas aí de governos, e vamos pegar, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, para começar, em que Estados Unidos e a Europa também pode estar dentro disso, têm utilizado de dados pessoais do celular, GPS ativado no celular da pessoa, para poder fazer um certo controle sobre o indivíduo. Vocês não acham que esse caso não seria um caso em que a segurança é privilegiada ao invés da liberdade individual? Eu acho que essa é uma discussão extremamente técnica e complexa, mas a gente também tem que se fazer uma série de outras questões, uma série de outras perguntas que são fundamentais. Por exemplo, nós vemos claramente, dentro do contexto da pandemia, uma epidemia de fake news. Ou seja, uma epidemia de notícias falsas que visam a cooptar ou a criar um convencimento dentro da população para atitudes totalmente obscuras, que a gente não tem ideia de onde possam levar. Por exemplo, eu penso a questão do Brasil. Nós não devemos cercear determinados princípios, liberdades individuais, privacidades, mas, ao mesmo tempo, esses indivíduos utilizam a sua privacidade, utilizam as suas liberdades individuais e transformam ela o quê? Transformam em atentado ao Estado de Direito e transformam essas liberdades em atentados ao Estado Nacional. O que eu percebo é que uma série de indivíduos, não são 1, 2 ou 3, são milhares de pessoas que compartilham notícias falsas a respeito de vacinas, a respeito de remédios,
a respeito da quantidade de mortos. E aí eu deixo uma outra questão, ao invés de responder essa pergunta propriamente dita, né? O que a gente vai fazer para combater a epidemia de fake news, que com certeza atrasa, por exemplo, a saída dessa crise pandêmica dentro de um contexto de coronavírus? Ou seja, sendo um pouco menos prolixo aqui, como nós vamos combater as epidemias de fake news, a quebra, o rompimento do isolamento, as quebras, as rupturas com as recomendações das autoridades sanitárias nesse contexto de pandemia? Essa é uma questão que eu acho extremamente importante. Por quê? Porque não existe princípio ou direito isolado. Só existe o direito à liberdade individual quando comparada à questão da segurança. E, por sua vez, só existe a noção de segurança quando existe a noção de liberdade. Segurança sem liberdade é ditadura. Liberdade sem segurança é tirania. Então, acho que é bom a gente também pensar nesses termos. Estevão, e você? O que você acha dessas medidas aí de governos ocidentais de utilizar os dados do celular da pessoa, o GPS, a localização, como uma ferramenta de combate à crise aí da infecção, a contaminação pelo Covid-19? Olha, Neto, com muito pesar, né? Na verdade, tenho muitas ponderações a esses métodos que têm se tornado com uma carapaça totalitária. Acho que volta aquele debate que nós fizemos em episódios anteriores de que talvez o Ocidente esteja importando os métodos que a China se utiliza para poder lidar com questões coletivas. E nós sabemos que na China a coletividade vem sempre em primeiro e o indivíduo vem em último. Então, se eles tiverem que tolir, castrar qualquer liberdade em nome de um bem maior na China, isso vai acontecer. O meu medo é que isso chegue no Ocidente. Porque, para mim, qual é o grande problema que eu vejo nos indivíduos mais à esquerda ou nos indivíduos que têm essa fé cega na burocracia estatal? Porque se a política tivesse ainda nos moldes de Aristóteles, na questão antiga de tratar política, eu tenderia a concordar com essas pessoas. Porque, veja bem, Neto, por mais que o Aristóteles ele entenda que a política ela tenha um viés, sobretudo por estar muito ligado ao poder, um viés de você degenerar, o poder ele é degenerador por natureza, o Aristóteles vai colocar que a política pode ser bem tratada se o indivíduo for virtuoso. Então, a virtude dos agentes de Estado poderia ser um antídoto para nos dar uma certa tranquilidade no tratamento das questões públicas. Só que, no período moderno, vem Maquiavel e Botero, e esses indivíduos eles vão separar por completo a política da virtude, a política da ética. Então, não dá mais para a gente ter essa atitude ingênua hoje de ter uma fé cega no Estado, ou uma certa ingenuidade em acreditar que a sua burocracia e as suas leis vão nos proteger, né? Eu acho que o Estado não dá qualquer benefício de graça, sabe? Se ele dá hoje, ele vai tentar te tirar amanhã. Eu, enquanto indivíduo liberal, eu acredito que a melhor saída para isso é que ações voluntárias possam ser realmente o caminho. Sabe? O que eu não gosto é a forma autoritária, coercitiva, arbitrária que o Estado, ou alguns estados brasileiros, alguns estados da Federação Brasileira colocam, e também outros estados, de colocar a polícia na rua para forçar o isolamento. Aí não, sabe? O que deveria haver era um consenso coletivo, uma busca pelo consenso para incentivar as pessoas à voluntariedade do isolamento. Então, voltando, essa fé cega no Estado e na sua burocracia de que ele vai nos dar segurança e a gente se render às nossas liberdades a isso, é muito perigoso, porque nós sabemos que a história ela pode se repetir.
eu acho que a gente tem que ter muita ponderação e saber balancear bem essa situação. Por quê? O governo ele pode tratar muito mais de uma forma pedagógica e muito menos de uma forma criminal, penal. Um governo ele pode tratar muito mais de uma forma penal e tratar muito menos de uma forma pedagógica. Eu digo isso porque, por exemplo, e aí vamos botar a China como esquerda. Vamos botar a China como esquerda. Cara, o método chinês para combate ao coronavírus é um método extremamente controverso. Por mais que a gente possa falar que seja eficaz. Mas, de fato, eu acho que eu não gostaria de morar lá, não. Por quê? Onde? Por exemplo, lá na China tem um mecanismo tecnológico que é para você ter acesso ao metrô, para você ter acesso ao cinema, ao shopping, ao mercado ou qualquer ambiente público, você tem que mostrar para o atendente o seu QR Code no celular. E esse QR Code, ele tem 3 cores. O verde, que você não tem coronavírus e está liberado. O amarelo é que você frequentou espaço com pessoas contaminadas e você tem que ficar 7 dias em casa. E você tem o vermelho, que você não pode pegar metrô, não pode entrar no mercado, não pode entrar no shopping, não pode entrar em qualquer outro ambiente. Agora, você imagina a complicação disso para a vida do indivíduo. Várias pessoas na China que têm ficado de quarentena, quando essas pessoas abrem a porta, vê que tem uma câmera da polícia. Eu acredito, e eu faço a provocação para vocês, se as políticas liberais no Ocidente não têm dado conta de reduzir a forma da doença, da disseminação, por outro lado, a China tem tomado métodos extremamente autoritários, mas tem dado certo. O grande questionamento é, vocês acham que após a pandemia, esse método chinês de eficácia, de invasão da privacidade, de cerceamento dos direitos, de censura nas redes sociais, vocês acham que isso pode ser exportado para o Ocidente? E aí eu pergunto aqui para o Rafael. Então, Neto, eu queria tangenciar alguns pontos, mais um que remonta a um debate mais teórico e outro que remonta a debates mais concretos. Eu queria começar pelo debate mais teórico. Por exemplo, quando a gente vai ver dentro da história a materialização e a consolidação desses direitos naturais, a gente vai lembrar naturalmente do documento de 1789 chamado Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, no contexto da Revolução Francesa. Então, quando se coloca a necessidade de liberdades individuais, no seu artigo 4º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a primeira coisa que o artigo 4º diz é: a liberdade consiste em fazer tudo aquilo que não prejudique outrem. Ou seja, tudo aquilo que não prejudique, não afete, não atente contra a saúde e contra a vida das pessoas. Artigo 5º. A lei não proíbe, senão, ações prejudiciais à sociedade. Se a gente vai olhar a Declaração dos Direitos dos Estados Unidos, o Bill of Rights, de 1791, quinta emenda, nem será obrigada a depor contra si em qualquer processo criminal, nem privada da vida e da liberdade. Se a gente for olhar a Declaração dos Direitos Humanos, de 1948, o que nós temos? Artigo 3, todo ser humano tem direito à vida, antes, depois a liberdade, depois a segurança pessoal. Se a gente vai olhar a Constituição Brasileira de 1988, no seu título 2, dos direitos e garantias fundamentais, no seu capítulo 1, o que nós temos? No artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito ao quê? A vida, depois a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Então, em todos esses artigos, que remontam a um debate teórico, mas também se materializam como ações concretas, todas as vezes
que a liberdade excitada ela é condicionada à segurança e à vida. Não existe a liberdade individual isolada. A liberdade ela é contraposta com a ideia do direito, propriamente. O direito vem, incute, encerra em si a ideia de liberdades, mas garantias. As liberdades dos indivíduos estão sujeitas às garantias à vida e à segurança. Vou dar um exemplo. Quando a gente pega lá o livro do Roberto da Mata, para pensar um liberal, o Fé em Deus e Pé na Tábua, né? O livro dele sobre o trânsito brasileiro. Você tem a sua propriedade, que é o seu carro, mas o seu carro, o seu direito ao uso e a liberdade de sua propriedade não pode ferir o direito à segurança e à vida dos outros. Portanto, é por isso que você não pode infringir as normas e as regras de trânsito. Por quê? Porque se você ferir, você pode usar a sua liberdade para atingir a liberdade de outrem. Ou melhor, quando a gente pensa no direito a usar arma. O meu direito a usar arma, ele esbarra onde? Nas garantias individuais de outras pessoas. Se eu usar minha arma para tentar matar outra pessoa, o que eu estou fazendo? Eu não estou mais usando a minha liberdade. Eu estou transformando essa liberdade em tirania. Então, essa é a questão fundamental. Liberdade sem pensar na segurança dos outros indivíduos, sem pensar nesses freios, não existe. É simplesmente tirania, imposição da sua vontade à segurança dos outros. O que eu acho importante é que a gente está fazendo um debate como se a gente não tivesse no contexto de pandemia. São mais de 80 mil mortos nos Estados Unidos. E a gente tem um grupo de pessoas que simplesmente fere as normas, as recomendações de isolamento. São mais de 14 mil mortos no Brasil. E a gente continua infringindo as normas recomendadas pelas autoridades. Normas recomendadas, não impostas. E aí eu volto, só para encerrar mesmo. Primeiro, nós não estamos no Oriente, nós estamos no Ocidente. O Ocidente segue uma série de tratados internacionais que freiam, inclusive, as arbitrariedades do governo. Por exemplo, nós estamos submetidos à ONU, nós estamos submetidos à Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós estamos submetidos à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Então, a gente tem que lembrar que nós não estamos no Oriente e que nós precisamos achar uma saída que seja uma saída viável para frear a tentativa tirânica de alguns indivíduos de impor suas liberdades individuais à saúde coletiva, à segurança da coletividade. E você, Estevão, como que você enxerga essa questão dos métodos aí chineses que são eficazes, mas não são liberais, e os métodos ocidentais que são liberais, mas não são tão eficazes assim? Como é que você vê essa relação? Transforma-se numa aporia, né? As argumentações que o Rafael tem dado, eu acho que, com todo respeito a ele, qualquer criança de 5 anos já pode entender se ela tem um mínimo de formação moral, né? E ninguém questiona que a liberdade deve ser acompanhada de responsabilidade. O que está em discussão aqui não é isso. O que está em discussão aqui é uma proposta talvez um pouco mais aprofundada e teórica de uma questão básica. O quanto o Estado é legítimo para interferir nas nossas vidas. O quanto nós damos de legitimidade a ele para que ele o faça. E uma vez que ele faz, nós sabemos pela história que para ele retroceder é muito difícil. O ponto é esse. Entrando nessa questão do direito penal, no artigo 267, testa positivo para o Covid-19, e ele sai andando na rua sabendo de que ele tem um vírus e querendo, entre aspas, causar epidemia, isso é crime. Está no Código Penal. Agora, o indivíduo que não sabe, o indivíduo que nem infectado está, você vai querer que o Estado o prenda dentro de casa ou coloque em um certo tipo de retenção, tolhindo a sua liberdade de ir e vir, não sabendo se ele tem a pandemia, se ele tem o vírus ou não? Esse é o debate técnico, sabe? Em nome de quê? Então, assim, eu entendo que a política de isolamento ela é extremamente necessária. O que a gente tem que debater aqui é a forma como o Neto está falando. Eu, como indivíduo ocidental, que já li os teóricos liberais do mundo ocidental, entendo que o melhor caminho para isso é a via voluntária, a via do conhecimento, a via do convencimento, sabe? O que não dá para ficar aceitando indivíduos que ficam lambendo a burocracia e o boot de certos militares
para poder reprimir a liberdade individual, sabe? Isso para mim é muito perigoso, porque podemos voltar a sistemas totalitários que até então a gente pensava que nunca poderia voltar. Acho que esse é o argumento principal. Mas respondendo a sua pergunta, Neto, especificamente, eu acho que o Ocidente ele pode, dentro das suas características, conseguir superar isso. A gente não precisa imitar a China. A gente não precisa importar para cá esses métodos que eu diria que ultrapassam a humanidade, né? Então, o debate que a gente tem que fazer é um debate mais técnico e menos apaixonado. E a gente, sendo historiador, a gente sabe os perigos que é você devotar, né, para a burocracia estatal o controle das nossas vidas. Isso, para mim, é imponderável. Pois é, gente. Estamos aqui encaminhando o nosso debate aqui para o fim, para as considerações finais. Espero que tenham gostado aqui do nosso debate. Vimos aqui divergências de ideias, mas é isso aí, faz parte do debate. E aí agora eu quero saber as considerações finais. Estevão, considerações finais, por favor? Olha, o Rafael Neto, eu acho que esse debate ele tem essa peculiaridade de ser uma pandemia, mas nós, enquanto historiadores, devemos olhá-lo dentro de espectro de tempo um pouco maior, né? E o que eu tentei demonstrar aqui nas minhas argumentações até agora, eu acho que existe um problema, eu acho que o Estado, sim, tem essa preocupação com a saúde coletiva e os seus passos, de alguma maneira, devem preservá-la. Só que nós temos que analisar sempre os discursos envolvidos, as políticas de Estado envolvidas, as leis que estão sendo elaboradas, as posturas envolvidas, porque nós sabemos que, ao longo da história, o Estado, sobretudo a partir da sua lógica moderna, a partir de Maquiavel e de Botero, tende a caminhar a uma degeneração, nesse sentido que a gente tem que ficar alerta com os castramentos de certas liberdades que, porventura, podem querer ser ensejadas. Eu entendo, só para terminar aqui, a questão da pandemia é um pouco mais sofisticada e eu acho que esse debate deveria ser um pouco mais técnico. O que eu vejo hoje no mundo é que até uma pandemia ela está altamente politizada, altamente ideologizada. Ou seja, se era comum ao longo da humanidade, nos momentos de crise, os sentimentos de voluntariedade, de organicidade e de solidariedade em serem uma constante, até porque nós estamos lidando com a catástrofe, os seres humanos se ajuntarem, nós estamos percebendo que mesmo nesses momentos, nós estamos cada vez mais divididos. E isso, para mim, mostra o quão ideologizado o nosso mundo está hoje. Então, para mim, o mundo ideal, pelo menos o caminho um pouco mais plausível que deveríamos percorrer, seria menos intervenção e menos arbitrarismo, mais mão na consciência e mais ações voluntárias. É isso. E você, Rafael? Considerações finais? Então, primeiro agradecer ao pessoal aí que dispõe, né, da sua paciência para escutar três historiadores com opiniões totalmente divergentes, mas que só têm em comum uma vontade genuína de transformar a informação em conhecimento. Pegando o gancho do Estevão, eu queria lembrar qual foi o intuito desse debate. O intuito desse debate é pensar numa situação pandêmica qual princípio deve prevalecer, o princípio da liberdade ou o princípio da segurança. Eu acho que essas coisas não devem se excluírem. E aí, lembrando Maquiavel, para pegar um pouquinho do Estevão, a gente tem que lembrar que existe a política tal qual a gente queria que ela fosse e existe a política tal qual ela é. Então, a política tal qual ela é feita de interesses mesquinhos, arbitrariedades, às vezes tiranias individuais. Nós queríamos uma espécie de consciência individual com a coletividade, mas a gente entende que hoje, especialmente nesse contexto de pandemia, parece que a coletividade virou uma prisão. E nesses termos, hoje,
é fundamental entender que a segurança da coletividade, o direito à vida, deve prevalecer sobre os interesses individuais mesquinhos, arbitrários e tirânicos. Eu agradeço vocês, espero ver todo mundo na próxima. Beijo no coração, fiquem com Deus e até mais. É isso aí, gente. Estamos encerrando mais um episódio sobre liberdade e segurança no contexto da pandemia, aqui no nosso canal História e Tudo Mais. Se você gostou, deixa aí o joinha aí pro vídeo, compartilhe com os amigos, comente e siga o nosso canal. Até a próxima!